Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Obrigada por nos receber aí na sua casa e por confiar na nossa escolha de profissionais de excelência que esclarecem as nossas dúvidas todos os dias por aqui acerca dos temas que a gente propõe, muito baseado naquilo que você sugere nas nossas redes sociais. Aproveite então para ficar conectado aqui conosco, se planejar para nos assistir e também para participar do programa de hoje. Nosso tema é estafa mental. Você se sente esgotado, estafado? A gente vai entender esse conceito aqui com a nossa convidada, a psicóloga doutora Verusca Gendov. Doutora, obrigada por ter vindo. Estou feliz de te receber aqui. É um prazer, eu que agradeço. É sempre muito bom poder conversar e tirar dúvida das pessoas, né, que passam por tantas coisas, Denise. Ainda mais de uma época para cá, a gente tem passado tantas coisas difíceis, né? Acho que um pouco de informação já consegue ajudar tanta gente. Muito bom, parabéns. Muito obrigada por ter aceitado a nossa solicitação, nos atendido para vir aqui falar sobre esse tema. Quem está em casa já sabe que pode participar do programa através do telefone 11 3337 5886. Você liga e participa, fala ao vivo aqui conosco. Se não quiser ser identificado, não tem problema. Você consegue deixar sua pergunta com a produção e ela vai chegar aqui da mesma maneira. Te convido a seguir as minhas redes sociais. Por lá também dá para você participar, tá bom? @Denise Luque no Instagram e Facebook.com/Denise Luque. Doutora Verusca, vamos começar então a pontuar o que é estafa mental, porque a gente costuma falar alguns termos, usar corriqueiramente e pode não atender ali aos pré-requisitos do problema, né? Algo ali que esteja no mundo médico. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente. Quando nós pensamos em estafa mental, a gente pensa que as pessoas elas apresentam cansaços, esgotamentos emocionais. E isso pode vir de diversas formas. E cada um de nós tem uma forma de representar isso, cada um de nós tem um limite. Então, por exemplo, o que eu tenho percebido muito nesses últimos dias, principalmente nesse período todo que a gente vem vivenciando, que algumas pessoas tiveram mais resistência do que outras a determinados desgastes. Então, tem pessoas que se desgastaram com relacionamento afetivo e chegaram a um ponto de desgaste mental que realmente se tornou doentio. Tem pessoas que tiveram um desgaste, um estresse voltado mais ao ambiente profissional ou falta de um ambiente profissional. Muita gente não estava acostumada a trabalhar na mesa da cozinha, por exemplo. E nós temos aquelas pessoas que tiveram aí um desgaste emocional porque tiveram que ajudar os filhos nesse período escolar. O período escolar híbrido hoje que nós estamos vivendo ainda apresenta alguns desgastes para algumas pessoas, mas nós no início da pandemia tivemos um processo virtual muito intenso. Então isso também trouxe um desgaste. Então a estafa mental, ela é um desgaste mediante a cada diferente tipo de pessoa que apresenta uma irritabilidade maior, uma sonolência, um cansaço, uma insônia para alguns casos. Tem algumas pessoas que têm até alteração de apetite, tem algumas pessoas que ficam briguentas, agressivas, outras acabam alterando as suas rotinas. Então a gente percebe que esse desgaste emocional faz com que toda uma rotina seja completamente alterada. Então, uma coisa que cada um precisa pensar em casa, é lógico que tem seus níveis, cada pessoa apresenta também de um desgaste menor a um mais agressivo, mas cada um precisa avaliar porque nós estamos caminhando aí logo para mais uma finalização de ano. O que a gente quer para a gente nos próximos momentos? Como é que nós estamos? Como é que nós estamos com a nossa condição emocional? E o que a gente quer para os próximos momentos? Então, é muito importante um tema como esse, Denise. Muito legal, você falou desse esgotamento, que para cada um é diferente. Como, sem a ajuda de um profissional, às vezes, a gente pode ser julgado pela nossa dor, né? Sim. Então, para alguém, o trabalho remoto foi muito bacana, está sendo muito bom. E para outro, absurdamente desgastante, né? Então, alguém pode enxergar, não, tudo bem que eu estou trabalhando um pouco mais, porque existe isso do trabalho de casa, né? Estou trabalhando um pouco mais, mas olha que bom, enxerga os pontos positivos, que é não precisar se expor com relação à Covid, preservar você e a sua família, então fazer as saídas mais programadas, né? Outra pessoa pode achar que não vale a pena.
o tanto de trabalho que tem a mais, que não consegue organizar tudo ali estando de casa. Para algumas pessoas faz muita falta o pouco, essa saída, né? É pouco. O simples fato de sair de casa para ir ao ambiente de trabalho, essa volta, encontrar outras pessoas, porque também há uma solidão do trabalho de casa, né? Sim. O home office traz uma questão, você está conectado, mas você não está vendo e tendo a possibilidade de conviver ali mesmo com as pessoas. Então, como cada um enxerga, né? E é legal isso que você está dizendo, porque cada um de nós tivemos a interação social arrancada temporariamente por uma necessidade, né? Então, isso muda completamente a nossa configuração emocional. Nós que convivíamos de uma forma social, tivemos que ter um momento mais isolado, ou pessoas que não estavam acostumadas a viver dentro da sua própria casa e tiveram que se acostumar dentro da sua própria casa. Imagina, Denise, a sua mente configurada em levantar, tomar café e sair, pegar uma condução ou pegar seu próprio veículo, ir para um ambiente de trabalho, e aí tem os seus colegas que trabalham ao seu lado, tem seu chefe, e de repente tudo isso muda. De repente estar em casa não é estar em casa é estar no meu trabalho. Até o cérebro se acostumar com essa nova rotina, apresenta desgastes, porque nós precisamos criar novas conexões cerebrais, novas sinapses nervosas para se acostumar com uma nova realidade. Legal. Por exemplo, tem pessoas que casaram e o período entrou em pandemia, e aí tiveram que conviver intensamente, e muita gente não se conhecia direito, Denise. Tem muita gente que está em casa assistindo a gente que entrou em processos assim agudos de conflitos e não tinha ninguém para ajudar, porque não tinha como conviver. Então, uma pessoa assim que ela casa, ela tem as famílias auxiliando, orientando, quando se tem ali um conflito conjugal. E quando isso acontece em pandemia, que ninguém pode ser visitado. É isso mesmo. Então, os casais que casaram praticamente em períodos que antecederam a pandemia, tiveram o triplo de dificuldade do que um casal que tem normalmente uma dificuldade quando se casa. Porque tiveram que conviver com tudo novo, o casamento e o momento novo de tudo. Então foi muito difícil para todas as pessoas, né, que não estavam. Imagina mães que não estavam acostumadas de trabalhar com o seu filho agarrado na canela, pedindo alguma coisa, ou então o seu cachorrinho passando para lá e para cá e latindo, e você numa reunião de trabalho. Então tudo foi muito diferente e a gente teve que se ajustar com tudo isso. Quantas e quantas lives a gente acompanhou de pessoas que estavam ali trabalhando e pessoas passaram, às vezes até sem roupa atrás, porque não perceberam que tinha uma live acontecendo, né? Então, as pessoas não estavam acostumadas com essa nova realidade. E isso foi um ponto, sim, muito forte, muito intenso, de muitos desgastes. Mesmo casais casados há mais tempo, né? A gente não costuma passar 24 horas com o marido, a esposa, né? Então, os casais viveram esse novo momento aí, né? Porque você convive, normal, é casado, mas cada um vai fazer as suas coisas, a gente se encontra no começo do dia e no final do dia. Então, foram meses passando. E ainda hoje, a minha configuração de trabalho é presencial, mas a do meu marido é home office, então ele fica, eu saio, os dois estão trabalhando, fazendo coisas para o trabalho, mas a configuração é diferente hoje, né? Sim, mudou tudo. E hoje nós estamos numa outra etapa muito interessante, Denise, que é a etapa híbrida. Isso. Um pouco lá, o mundo agora é híbrido. As famílias que estão em casa assistindo esse programa sabem que elas podem acessar de qualquer multiplataforma e pode assistir o programa. Às vezes, enquanto elas estão ouvindo, elas estão fazendo alguma outra atividade. Então, você tem as atividades que são virtuais e as atividades que são presenciais. E você tem que passar a selecionar na sua forma de vida qual é mais interessante ficar no virtual e qual é mais interessante ir para o presencial. Porque nós precisamos de interação social. Nós somos seres sociais. Então, em que momento que eu pratico uma coisa e outra? Então, nesse momento de novas decisões, muitas pessoas estão sofrendo estafa emocional, porque elas têm que optar. O que agora eu deixo? Eu agora me acostumei numa nova realidade. E nossa mente, Denise, é tão interessante, nós temos uma facilidade tão grande, tão gigante de repetir as coisas. Depois que a gente se acostuma,
a gente não quer voltar a fazer uma coisa diferente, porque já está habituado. Então, nós temos uma tendência à repetição. E aí, de repente, eu tenho que mudar de novo, aí entra em conflito de novo. Principalmente para quem se acostumou super bem com Sim. qualquer novo esquema, né? Exatamente. Você sabe que tem gente saindo dos trabalhos atuais e buscando oportunidades em empresas que já definiram que não vão ficar nem híbrido, é só trabalhar de casa. As pessoas estão fazendo esse movimento agora. Descobriram, é tão interessante isso, muitos descobriram que não precisam gastar com aluguel de um local comercial, não precisam gastar com condução, horas de trânsito. Fora o desgaste mental grande, dessa ida e volta. Muito grande. Eles perceberam que poderiam ter uma economia gigante se mantivessem essas pessoas em casa, trabalhando em casa. Então, muitas empresas acordaram para essa possibilidade. E quem está nesse momento como funcionário precisa também administrar na sua cabeça uma rotina e fazer com que sua mente perceba que você ali, naquele horário, naquele período estipulado, você está trabalhando. Legal. Porque tem muita gente que está estafado hoje porque acorda e já quer trabalhar e não cria um ritual para um trabalho dentro de casa. A mente, ela precisa entender que mesmo você estando dentro de casa, você está trabalhando. Então, você precisa colocar uma roupa, você precisa simples, né? tomar um café da manhã, Isso. você precisa dizer para sua mente que é naquele período, você não vai ficar fazendo uma outra coisa porque você está trabalhando. Isso facilita com que as pessoas tenham um ciclo mais profissional e mais tranquilo mentalmente falando. Porque elas pensam que eu estou aqui, eu não vou pôr a câmera, não vou ligar a câmera e eu vou fazendo uma outra coisa enquanto lá o meu chefe está falando. Só que ela esquece que o desgaste mental continua, porque ela fica de olho no que o chefe está ali fazendo, com medo de ser pega, com medo de ser descoberta ali naquele momento, tentando fazer uma outra coisa. Essa mente é uma só, como é que faz? Ela está se desgastando. E até para a saúde mental mesmo. E aqui Sim. você falando que alguém está tentando se desdobrar e fazer uma, duas, três coisas ao mesmo tempo, eu pensei nas mulheres. Sim. Porque a gente quer otimizar o nosso tempo ao máximo. Sim. E para quem tem... Eu vejo muitos benefícios do trabalho de casa, né? Sim. De fazer um trabalho remoto. E aí eu penso, se eu trabalhasse de casa, eu ia fazer um monte de coisa, mas na verdade não é saudável tentar fazer tudo, né? Então não dá para estar numa reunião e cozinhar, não dá para estar na reunião e ajudar o filho na aula online quando é a semana ou o dia da aula online, porque ainda tem muitas escolas que estão fazendo esse esquema, né? Exatamente. Então, não é saudável. A gente consegue, é que não é saudável e nem proveitoso. A gente pensa que está aproveitando o tempo, mas você não está se dedicando 100% a qualquer coisa que esteja fazendo. Quanto mais nós nos programarmos, administrarmos a nossa rotina, mais vai sobrar tempo e mais você vai dedicar adequadamente o tempo para aquilo que você precisa fazer. Então, segue uma rotina profissional dentro de casa. Acabou? Se você sai, por exemplo, 6 horas do seu trabalho, ou 5 horas do seu trabalho, 5 em 1, você está livre. Você não precisa mais de 1 hora, 1h30, 2 horas de trânsito. Muitas das áreas não necessitam mais. Então, olha o tempo que nós ganhamos no período da manhã e da noite. Se você for somar por dia, quanto nós ganhamos? Aí eu pergunto, nós precisamos utilizar do horário que é destinado para o trabalho para fazer tantas outras coisas, se nós ganhamos tanto tempo? Perfeito. Que Nós ótima ganhamos colocação. tempo, nós reclamávamos, Denise. Não temos tempo, agenda lotada, não consigo fazer tudo. Deus te devolveu o tempo. O que você está fazendo com ele? Permitindo esse desgaste, permitindo essa estafa, por quê? Se nós podemos organizar de uma forma diferente, deixar momentos para esse descanso, para essa caminhada. Eu não tenho tempo para fazer atividade física. Agora você tem. Você tirou o trânsito da sua vida. Até na hora de almoço, às vezes, né? Sim. Se você não vai preparar o seu almoço na hora de almoço, você faz a refeição, depois você consegue fazer uma meia hora ali de atividade física? Daria, sim. Dá. É tudo uma questão de organização. Você está em casa, vai preparar e se alimentar para um momento de almoço. Você consegue administrar esse tempo para poder fazer algumas outras coisas, mas é tudo uma questão de organização. E quanto tempo nós ganhamos, Denise? Muito tempo nós ganhamos, se souber usar.
nós ganhamos muito tempo. Nós estamos num momento agora que está tudo aberto, né? Pelo menos aqui em São Paulo, está tudo funcionando, tudo aberto. Os únicos cuidados, realmente, o uso de máscara, distanciamento, né, higiene aí das mãos. Em todos os lugares agora você encontra tudo de fácil acesso, né? Então, álcool em gel, às vezes tem uma piazinha ali com um sabonete para você lavar as mãos. Tá muito fácil de fazer isso. Então, de fazer essas saídas com cuidado. Para alguém pode fazer muita diferença tomar um café, sair um pouquinho. Vale a pena investir nesses movimentos? Então, no dia que o filho vai para a escola, por exemplo, você, entre o final do seu expediente e a hora de buscar a criança na escola, você tem um tempinho. Fazer essa saída vale a pena, porque eu acho que quando você tira, restringe, não porque está fechado, mas porque você também tem medo por conta da pandemia, a questão do lazer ou do que é importante para você, às vezes é uma ida ao shopping, por exemplo. Sim. Aí complica mais. Então você fica com menos válvulas de escape, você não tem por onde fugir. Isso pode ser uma alternativa, porque a gente está falando de estafa mental, claro que se puder ter um acompanhamento, excelente, mas trata-se de uma doença, é uma coisa que dá pra gente enxergar e contornar. É diferença de burnout, por exemplo, né? Sim, no burnout você tem o acúmulo de estafa com depressão. Você tem um acúmulo desses dois, você tem uma somatória que faz com que o seu desgaste seja muito agudo, porque ele já apresenta sintomas graves aí depressivos. Mas se você pensar a estafa em si, que é essa irritabilidade, essa alteração de sono, essa alteração de memória, você não lembra o que vai fazer, vai até a cozinha beber água e não lembra o que vai fazer, porque está tão cansada a sua mente que ela não consegue manter um foco, observar um foco. Então a gente precisa sim de entender que nós temos limites. Nós precisamos de descargas emocionais, isso é humano, nós precisamos de lazer. Se você ainda tem receios, então escolha a melhor qualidade para o seu lazer. Qual é o lazer que eu posso ter que me garanta mais segurança? Eu não preciso fazer coisas extremamente coletivas, eu posso fazer coisas mais restritivas. Hoje nós temos N opções. A pandemia fez o brasileiro ser muito criativo. Porque nós somos criativos, mas somos muito mais criativos quando existe um risco acontecendo. Então, hoje nós temos milhares de opções que surgiram pós-pandemia, oferecendo essa qualidade de vida com mais segurança, com mais isolamento ou com mais restrições adequadas àquilo que você está buscando. Então, hoje nós temos condições de cuidar. Então, é possível, só que todos nós precisamos de lazer e um sono de qualidade. Todos nós precisamos de uma atividade física e precisamos de uma alimentação saudável. Tem muita gente, por exemplo, que sofre estafa hoje porque não se alimenta direito. E aí você não oferece vitaminas, sais minerais, propriedades nutricionais de restauração mental. Como é que a gente vai restaurar as células se a gente não se alimenta bem? E se alimentar bem, gente, não é encher a barriga de feijoada. Né? Se alimentar bem é ter qualidade na alimentação. É proporcionar para cada um, com uma nutricionista, isso é possivelmente verificado, qual é a necessidade nutricional de cada pessoa. Então, uma pessoa que tem estafa, por exemplo, dependendo do nível de estafa, eu faço um acompanhamento com esse paciente em conjunto com a nutricionista, para que essa pessoa tenha uma alimentação reforçada com nutrientes de restauração mental para poder absorver essa estafa melhor. Para a gente poder conseguir se restaurar. Agora, como é que nós vamos nos restaurar se à madrugada as pessoas dormem cada um num horário diferente? É porque o trabalho de casa, ele traz isso também, né? Você não precisa acordar tão mais cedo, então você pode exagerar ali na televisão à noite ou no que você estiver fazendo, estende um pouquinho mais, porque no outro dia você dá conta, mas isso não é saudável. Não é saudável. Quer ver uma dica? Você que está em casa, se você já acorda com a sensação de que está cansado, você pode estar começando com um processo de estafa. Por quê? O sono REM, que é aquele sono profundo, nos possibilita essa restauração. Aproveita que o nosso corpo tem uma economia de energia e foca essa energia na restauração das químicas que o cérebro necessita. Porém, tem muita gente que não tem um horário variável para dormir direito, não consegue manter, é variável demais, não consegue manter uma rotina,
tem pessoas que ficam mexendo no celular de madrugada, ou deixa aquele celular ali e você não consegue descansar. Tem gente que quer ficar verificando mensagem no WhatsApp. E mesmo que o celular fique desligado, ele emite ondas eletromagnéticas que te atrapalham na qualidade de sono. A onda eletromagnética de dia, ela não te tem tanta interferência, mas no período da noite tem. O seu corpo, ele precisa estar tranquilo, ele não pode ter interferência de nada. E eu vejo que essa qualidade de sono, principalmente do brasileiro, tem sido perdida. Isso está fazendo falta. As pessoas nitidamente estão alteradas. Pode ver. Antigamente, quando uma pessoa era fechada no trânsito, Denise, ela ficava irritada, né? Me fechou no trânsito. Hoje, uma fechada no trânsito idêntica à de antigamente, as pessoas elas saem do carro, elas se agridem, elas têm uma agressividade muito acima do que era comum. Então, isso mostra pra gente que a população está mais irritada. Tem pessoas que você diz bom dia, ela olha para você e diz bom dia por quê? Quer dizer, já estão mostrando que estão completamente alteradas. Tem pessoas que nós gostamos, que são amigos, que estão ali no dia a dia, mas às vezes, acordou azedo hoje. Por quê? Porque a gente está vendo que a pessoa está alterada. E tudo isso é uma resposta a falta de qualidade de vida mental, porque a gente pensa em diversas coisas e não pensa em cuidar da mente. E nós precisamos cuidar da mente, Denise, é o que nos mantém saudáveis. É importante que as pessoas entendam que quando elas estão estafadas, elas adoecem, porque o nosso mecanismo de defesa sofre diretamente por conta dessa questão do esgotamento. E aí, com uma deficiência nessa proteção do corpo, a nossa imunidade nos protege, e ainda mais vivendo em pandemia como a gente está. Se você tem um processo de desgaste, de esgotamento, que tira de você a qualidade da sua defesa orgânica, você vai ter mais gripes, mais resfriados, você vai pegar mais doenças, você vai ter muita vulnerabilidade em tudo. Problemas de pele, problemas nos rins, problemas estomacais. Quantas e quantas pessoas eu atendo com problemas estomacais crônicos? E aí quando vai no médico, verifica, trata, tá de novo. Trata, tá de novo. Tem trocentas vezes no ano. E aí quando você vai olhar, estresse, estafa emocional. Então, realmente é o momento da gente repensar, Denise. Isso, quando a gente chama estafa mental, está sempre relacionado com essa questão emocional também? Sim, estafa mental sempre está relacionada com o nosso desgaste mental. E o quanto essa mente está sendo bombardeada por chateações, por decepções, por esgotamento mesmo, por cansaço, por estresse. E se a gente não cuida, ela vai desenvolver um burnout que, além de ser uma estafa, ela também tem sintomas depressivos por conta desse esgotamento. Então, por que a gente tem que deixar chegar nesse ponto? Começou a ter problema de memória, começou a perceber que está irritado, começou a perceber que seu cônjuge já está reclamando que você não anda bem, tem que começar a perceber que alguma coisa aí precisa ser feita. Eu vou me preparar para dar um recado, enquanto eu chego até lá, quando a gente começa com esse movimento aí de estafa, né? A primeira coisa que me vem à cabeça que as pessoas costumam fazer bastante é ir à farmácia comprar um multivitamínico. Porque aí, com a questão da estafa, vem falta de memória, às vezes, um cansaço, um desânimo, que a gente não consegue entender muito por que está acontecendo. Porque não mudou nada, não está nada diferente, né? Não é algo que dê para ver. Tudo bem fazer esse movimento, de repente a pessoa melhora e era alguma vitamina que estava faltando e tudo bem, mas na maioria das vezes, dos casos que as pessoas escrevem, Denise, não adianta, já mudei o multivitamínico, não está resolvendo. Então, olhar para a saúde mental com mais carinho, buscar os profissionais da saúde mental, que melhorou o acesso e a procura por conta da pandemia também. Me explica um pouquinho para a gente enquanto eu chego até lá, doutora. Perfeito, Denise. Olha que ótima pergunta, porque isso é muito comum de acontecer. As pessoas, elas buscam soluções rápidas e muitas vezes o multivitamínico é uma dessas opções. Uma coisa que a gente precisa entender é que o multivitamínico ele é feito para tentar suprir carências de vitaminas.
Só que quando nós falamos de estafa mental, muitas vezes isso acontece não por falta de vitaminas, isso acontece porque você não processa emocionalmente os desgastes que você tem durante o dia. Então, não vai adiantar você tomar multivitamínicos se você está aborrecido, está chateado, foi enganado, está de alguma forma decepcionado com a vida, ou não tem uma qualidade de vida adequada, não dorme direito. O multivitamínico, para ele poder ser completo, você precisa cuidar do que está fazendo o seu cérebro ser desgastado e o que está desequilibrando suas vitaminas para que você possa equilibrar o emocional e aí sim tomar um multivitamínico para que junto consiga fazer um efeito. É por isso que as pessoas tomam multivitamínico, Denise, e não funciona 100%. Não é porque o multivitamínico não é bom, ele é ótimo. Mas o que é que está causando o gasto? Você toma um multivitamínico, ele repõe, mas você continua aborrecido, você continua se desgastando, você continua estressado, não dorme direito, não faz atividade física. E aí você tem um gasto desse multivitamínico muito rápido. Então o ideal é trabalhar as duas coisas em conjunto. Eu vou para o intervalo, no próximo bloco tem mais bate-papo. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre estafa mental. Você que está em casa pode fazer sua pergunta no 0 Operadora 11 3337 5886. A nossa convidada é a doutora Verusca Gendov. Ela é psicóloga, está nos explicando aqui se a população já tinha uma questão de estafa mental antes da pandemia, agora então quase todo mundo, né? Sim. Antes da pandemia acontecer, a população, pelo menos aqui no estado de São Paulo, já apresentava níveis altos de ansiedade e depressão. Mais da metade da população. E quando nós pensamos numa pandemia, isso tudo aumentou demais, né? Então, as pessoas começaram a ter muito conflito entre elas dentro de casa. Muitas, eu estava até comentando aqui, que passaram a usar esse tempo para controlar a vida das outras pessoas. Muita gente sofrendo fofoca, Denise. Fofoca, doutora. E se desgastando. Muita gente desgastada pelas redes sociais, porque ficam acompanhando a vida das pessoas ali na rede social e querendo que sua vida seja igual. Mas como vai ser igual se cada um de nós somos diferentes, temos rotinas diferentes. E tem muita gente que vive uma vida fake na rede social, né? Então cuidado para você não estar sofrendo com vida de pessoas que pode ser uma vida fake. Pode ser que não seja tudo aquilo que ela está colocando. De qualquer maneira, é um recorte, né? Sim. Porque mesmo quem posta bastante, sim, se a gente for multiplicar pelo tempo de cada story, todos os pontinhos ali, dá muito pouco. O dia tem 24 horas, então sim, já é um recorte. É claro que a pessoa não vai levar suas maiores angústias, dores e aflições. Às vezes até ela pontua alguma coisa, mas sim, aquilo ela já pensou, já amadureceu, já digeriu. Ela pode até compartilhar com você alguma dor, medo, aflição, angústia, mas aquilo já está tão mais digerido para ela, né? Sim. Aquela não é a vida real, né? Sabe uma coisa que eu ouvi muito nesse período de pandemia? Brigas de casais. Ah, porque fulano tem uma vida com seu esposo e esposa maravilhosa e só você que me dá problemas. E buscam ajuda porque queriam ter o casamento ou o relacionamento que está na rede social. Então, é importante ter um cuidado, porque as pessoas estão se cansando, se desgastando, buscando uma referência que é de uma outra pessoa, uma outra realidade, um outro recorte e que pode ser fake. Ainda tem essa, que pode ser fake, mas cada um de nós precisa identificar quais são as dificuldades, como é que eu trabalho isso. Tem muitos casais que entraram em conflito, a violência doméstica está aí, a gente viu um aumento de violência doméstica assustadora. Então, assim, realmente existem problemas de relacionamento, mas o que não dá é pra gente tentar organizar a nossa vida, basear a nossa vida na vida perfeita, que você julga perfeito de alguém que está na rede social, que não é ali. Agora, se tiver uma situação acontecendo com você, então sempre busque ajuda, né? Nesses casos de violência, e buscar a polícia. Tem até uma questão agora dos condomínios também sendo obrigados a reportar essas questões. Então, porque dentro do condomínio todo mundo sabe quem sofre, todo mundo sabe quem briga, quem bate em quem, todo mundo sabe. Então, nada melhor do que essa denúncia acontecer, às vezes, é a possibilidade de salvação daquela família, né?
Outra coisa interessante, que ficou muito agudo, as diferenças. Nós somos diferentes, as pessoas são diferentes. Então, cada uma tem um estilo para agir de uma forma ou fazer algo de uma forma diferente. E convivendo dentro do mesmo espaço e vendo o jeito diferente um e outro fazendo, entrou em muito conflito. E muita gente se desgasta, porque eu falo pro meu marido fazer desse jeito e ele não faz, eu fico estressada. Eu falo da toalha, eu falo do sabonete, eu falo disso, eu falo daquilo e ele não aprende. Então, tem muita gente hoje estafado por conta do outro. Porque o outro tem um estilo diferente do dele de fazer. Que tal se você passa por uma situação como essa, tentar rever isso para que você tenha qualidade de vida mental? Por que você não passa a desligar? Deixa a pessoa fazer do jeito que ela tiver de fazer e você faz do jeito que você tiver de fazer, porque senão você está sempre, já acorda se desgastando, porque quer que o outro faça exatamente o que quer que faça, né? Do seu jeito. E não tem certo e errado, né? Então, não tem como a pessoa exigir que a pessoa faça, exceto se traz alguma questão de segurança importante. Sim, então, sim. deixar a porta aberta, que a gente não pode fazer, se dá esse luxo, né? Sim. De ter determinado comportamento. Agora, com relação à Covid, eu, pelo menos, pego bastante no pé com relação à higiene, as coisas dentro de casa. Mas você não coloca em risco, por que não fazer uma vista grossa também? Acho que traz saúde mental. Né? O que realmente é importante. Porque tem coisas que são importantes. E aí tem que sentar e chegar num consenso. A diálogo sempre foi a solução, né? Sim, mas fala a palavra diálogo, DR... Parece que é DR. Parece que é DR. Não é. Exatamente. Não é. Sem conversa. Mas tem muitos casais esgotados nesse momento. Muitos filhos esgotados. E aí até mesmo a hora de fazer essa abordagem, doutora. Porque... Claro que quem faz terapia, né, sabe que precisa chegar um momento, tem que conversar. Então, a pessoa que ela passa por um processo de análise, terapia, ela sabe o que tem que fazer, sim, ela sabe o que ela tem que rever dela, o que ela tem que falar para o outro, como ela se sente. Exatamente. Porque o outro não adivinha também. Às vezes a gente quer que o outro adivinhe, mas não adivinha não, tem que falar, sim, né? Principalmente quando a gente está cansado, né? A gente quer que o outro adivinhe. Mas não tá vendo? Não, a outra pessoa não tá vendo, acredite, né? Exato. Principalmente se a outra pessoa for um homem, geralmente eles não estão prestando atenção, a gente é muito mais ligado, né? Sim. Em que momento abordar? Então você tá vendo que você tá estafada, seu marido tá estafado também. Você tá vendo que tá todo mundo ali, parece um caldeirão mesmo. Sim. Em que momento abordar, então, doutora? Tanto para uma busca de ajuda, quanto para tentar encontrar uma alternativa. Então, você está vendo que está trabalhando muito. Então, vamos planejar um fim de semana diferente. Vamos fazer uma atividade física juntos, porque eu acho que isso é bem legal. Sim, também, né? Um estimula o outro. Sempre é tempo de rever as nossas dinâmicas. Eu costumo dizer que, pelo menos uma vez ao mês... Era importante que as famílias sentassem e reprogramassem o mês seguinte. Qual vai ser a data de lazer? Qual vai ser a data de poder sair um pouco, que não significa exatamente um lazer, mas sair um pouco, nem que seja para ver o dia lá fora? Qual vai ser o momento que vocês terão responsabilidades com as famílias de vocês? Quais serão os momentos que vocês vão levar o filho para alguma atividade cultural? Essas coisas precisam ser conversadas. Eu sei que a sociedade ela vai empurrando coisas e você não vai tendo tempo de pensar em nada. Mas vencem melhor aqueles que pensam e planejam melhor as suas vidas. E sempre no mês de junho e no mês de dezembro, seria importante fazer uma leitura do semestre. O que foi que nós fizemos neste semestre? Vamos corrigir para o próximo? Como foi que nós conduzimos a nossa vida afetiva, a nossa vida profissional? Quais foram os resultados que eu tive? Como é que está o andamento lá da escola do filho? Como é que está o andamento do meu esposo, da minha esposa, da minha família, mãe, pai, tio, tia? Como é que está todo mundo? É como se todas as áreas da nossa vida andassem separadas e nós precisássemos unificar. Nós temos áreas e nós precisamos equilibrar essas áreas. Em que momentos eu visito meus parentes, em que momentos eu presenteio pessoas queridas, em que momentos eu consigo passar e nem esquentar a cabeça com algumas coisas, que momentos eu preciso me colocar e questionar o porquê daquilo, que momentos eu tenho que dizer sim, momentos que eu tenho que dizer não. Se todo mundo, uma vez no mês, programasse o mês que segue,
E no meio de cada 6 meses, né, você pegar junho, pegar dezembro, fazer uma leitura de como foram os meses anteriores, nós teríamos tempo de corrigir rotas, nós teríamos tempo de perceber a nossa qualidade de vida mental, como é que está a condição mental de cada um. O relacionamento não ficaria desgastado. Exatamente. Porque o tempo, essa coisa muito no automático, vai digamos que você né? faça a leitura dos 6 meses e percebesse, Denise, que nos últimos 6 meses, você nitidamente percebeu que essa família está muito mais estressada, está muito mais angustiada, então está na hora de planejar um pouco mais de lazer. Para equilibrar isso. Ótimo. Aí você planeja até a questão financeira. Exatamente. Você falou de ver quem está precisando de alguma ajuda. Às vezes você vai abençoar alguém também. É a família que faz isso, né? Exatamente. Então, observar essas questões importantes. Gostei. Agora, claro que seria o ideal fazer uma vez ao mês. Mas eu já estou aqui pensando que se você conseguisse pontuar, encontrar os momentos para se organizar e fazer isso... Nem que não fosse mensalmente, tivesse um espaçamento maior, já ia começar bem, né? Depois aquilo que a gente vai fazendo e vai dando resultado, a gente vai querendo fazer cada vez mais. Muito legal. Vamos atender o telespectador? Vamos. Antônio está na linha, fala conosco de Uruoca, no Ceará. Oi, Antônio, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, doutora. Seja bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Pode fazer sua pergunta. Eu queria fazer a pergunta se eu tenho esse tipo de doença. Eu tive o Covid o ano passado, né? Aí eu tenho muita insônia. Eu durmo 2 horas por noite, não durmo mais, eu só sonhando, né? Eu sou muito agitado, sinto muito dor de cabeça, essas coisas. Eu queria saber se isso aí é prejudicado da doença, isso aí, ou se eu tenho tal de estafa, né? Como é que chama? Isso. Tá joia, Antônio. Obrigada pela sua pergunta, obrigada pela participação, doutora. O Antônio teve Covid e ele relaciona depois da doença, não consegue dormir mais. Então ele tem insônia, dorme aí em média 2 horas por noite, o que é pouquíssimo. É interessante os históricos que nós temos acompanhado do pós-Covid para quem teve o processo. E nós já temos uma quantidade de pessoas que apresentam sequelas emocionais ou traumáticas por conta do processo, porque é muito difícil mesmo. Para quem tem, você tem desde aquele que teve sequelas físicas e tiveram dores, e tiveram noites de sono perdidas, e tiveram incômodos, e tem aqueles que ficaram internados. Então, emocionalmente, você já de cara vem com um processo traumático claro. E aí você tem os desgastes que a doença traz. Então, a doença, ela te traz uma estafa mental pelo desgaste, as consequências dos medicamentos, que têm reações adversas, são medicamentos fortes, tem muitas reações, dependendo do que o Covid criou no seu corpo, se é cardíaco, se é circulatório, se é estomacal, porque cada um teve uma reação diferente. Eu tive pacientes que tiveram reações na pele e tive pacientes que tiveram reações pulmonares, cardíacas e circulatórias. Tudo isso cria uma mudança de rotina e um uso de medicamento, que tem as suas reações. Então, a nossa estafa emocional, ela vem por conta dessas condições. E essa estafa, ela vai criando um desgaste no nosso corpo de uma forma geral. Porque quando a nossa mente está cansada, o nosso corpo corresponde a isso. Mente sã, corpo são. Se a mente não está bem, o corpo também não fica, ou vice-versa. Então, uma coisa que pode ajudá-lo e vai fazer com que você consiga rever bastante, é se seu médico liberou você para algumas caminhadas, isso ajuda com o processo todo de produção química, um processo todo circulatório, processo muscular. Uma caminhada, pelo menos aí 3 vezes na semana, meia hora, para ajudar esse corpo a descarregar um pouco dessa tensão, fazendo com que esse processamento mental ele dê uma reduzida e melhorar essa noite de sono. Nenhum ser humano saudável se mantém assim se não dormir. Como é que você vai repor se você não dorme? Então, precisa ver o que está fazendo ele perder esse sono. Essa insônia, ela é sequela de um medicamento, tem que ser conversado com o médico. Essa insônia, ela pode ser o processo de trauma, então tem que buscar um processo terapêutico para tentar trabalhar isso. É medo de dormir e não acordar? É medo de dormir e acordar com falta de ar? Porque eu tive muito esse relato nesse período. Eu tinha medo de dormir e acordar com falta de ar, e não tem ninguém em casa para me socorrer. Então, os processos traumáticos, eles criam tudo isso.
e desgastam a nossa mente, né? Então, vale a pena você tentar buscar algum momento gostoso de lazer, pequenas ações que sejam prazerosas para você, isso ajuda também. Tentar momentos de comunhão com pessoas que você gosta, isso também faz muito bem. Então é importante que você melhore essa qualidade de vida emocional e social. Eu tenho certeza que isso vai ajudar a ter uma resposta muito diferente aí no meio da história. A Covid, ela traz uma questão de culpa muito grande, de julgamento muito grande. Então as pessoas perguntam, mas você pegou aonde? Como se desse, se você não foi a uma festa, você não se expôs né, exageradamente, ali não tem como você saber como que você pegou. Então, tem dedos voltados para você, então julgamento, a questão da culpa, porque se você encontrou outra pessoa, você se pergunta se aquela pessoa se você pode ter contaminado a outra pessoa, e a solidão, porque aí ninguém pode te ajudar quando você está com Covid. Então, olha, essa questão foi muito forte, Denise. Quando a pessoa dizia, tô com Covid, todas as pessoas corriam, porque tudo é muito complicado, a gente entende também. É estranho você imaginar que uma pessoa que você gosta tem uma doença que pode matar você, ela e todo mundo que estiver perto. Então, as pessoas, elas foram tratadas como antigamente eram os leprosos. sair de perto. Sair de perto. Todo mundo fugia, se trancava. Era assustador, porque era desconhecido. Hoje nós já conhecemos melhor como a informação e a verdade vai nos libertando de algumas coisas e vai nos ajudando a proteger melhor a nossa saúde, sem precisar agir desse jeito. Então, a gente que se sentiu abandonado ou largado porque adoeceu e as pessoas ficaram com medo, a gente precisa trabalhar isso, porque tem uma questão aí de rejeição, tem uma questão aí de abandono, que precisa ser trabalhada emocionalmente. E que às vezes já existia antes, mas intensificou na pandemia. Então, que a gente ainda vive. Lá no começo, então, março de 2020, cuidado com os idosos. Então, os idosos não devem ficar com as crianças enquanto os pais vão trabalhar. Sim. E aí houve realmente esse movimento aí de... então peraí, mas não é para abandonar, é para você preservar a saúde do idoso, né? E lembrar da saúde mental, que foi esse movimento que alguns idosos fizeram, né? Então, olha, peraí, deixa eu também escolher, né? Eu prefiro não ficar em casa sozinho. Eu tenho históricos de idosos que ficaram trancados. Teve filho que trancou idoso, gente. Olha que absurdo, por medo, entendo, mas é um absurdo você tirar o direito, né, da pessoa poder decidir sobre ela. Teve história de pessoas que eu acompanhei que queriam fugir dos filhos, abriam janela e pulavam de janela para tentar. Teve uma idosa que quebrou as pernas tentando saltar de uma janela do primeiro andar para poder ver um pouco a rua. Porque a filha tinha muito medo que ela adoecesse e trancou a mãe dentro de casa, Denise. Imagina a estafa mental que essa idosa teve. E acabou indo parar no hospital por conta da fratura das pernas e correu o risco de pegar Covid. Pior movimento no não existe, pior né? momento da pandemia que existiu. Ela está bem, está viva, mas teve todo um processo que poderia ser desnecessário completamente se tivesse uma comunicação ali acontecendo. É que a maioria das pessoas não pensa na questão de saúde mental como deveria, né? Sim. Então, como é que você investe? Até questão financeira. Às vezes é realmente um gasto, mas se é para a tua saúde mental, melhor abrir mão de outras coisas e não disso que te traz sanidade, né? Faltou um processo de comunicação muito forte nesse momento. E eu percebo que na tentativa de proteger, muita coisa foi se machucando. Faltou comunicação. Eu vejo muitos idosos que acabaram sendo abandonados e não era isso que tinha que acontecer. Nós tínhamos que ter mais cuidado e mais comunicação, mais assistência. Teve idosos que adoeceram e ficaram sem comida dentro de casa porque os filhos ficavam com medo até de levar comida para eles. Então, eu entendo, mas ao mesmo tempo se perdeu a mão de muitas coisas, que nós precisamos agora acertar essa mão. Isso, porque a situação de pandemia ainda permanece, a gente deve tomar os cuidados que a gente já conhece,
sem relaxar, né? Sem Exatamente. descuidar, porque ainda não é a hora, Exatamente. mas pensar nisso também. Então, o que você... Vamos pensar aqui num idoso Sim. estafado, que às vezes o idoso estafado é negligenciado, porque como na maioria das vezes é aposentado, não trabalha fora, nem em casa, né? Então tem ali uma vida um pouquinho mais pacata. Sim. Mas como que tem estafa? A pessoa pergunta isso. É interessante, né? A estafa, ela acontece por excesso, mas ela também acontece pela falta. Você não ter uma rotina também te estressa. Você precisa ter. Nossa mente, ela necessita de atividade. Quer ver uma pessoa viver muito? Quer viver muito? Procure sempre ocupar a sua mente. A nossa mente precisa constantemente de ocupação, de atividade, de pensamento, de reflexão. Nós vivemos assim. Quanto mais úteis nós nos sentimos, mais nós vamos viver com qualidade de vida. Quanto mais nós somos abandonados, rejeitados, sofremos, ficamos chateados, tristes, mais nós vamos ter uma queda de imunidade, mais nós vamos nos tornamos propensos a adoecer e nós não precisamos agir dessa forma. Então, como é que eu melhoro isso? O idoso, até por conta de questões hormonais, até por conta de várias questões orgânicas da idade, às vezes fica mais impaciente, um pouco mais mal-humorado, um pouco mais irritado. Isso é geral? Não, Verusca, não é geral. Mas a gente sabe que isso é mais propenso a acontecer, assim como as mulheres são mais propensas à irritação por conta da variação hormonal. Então, sabendo disso, nós precisamos melhorar algumas questões na nossa saúde para que a gente fique sempre tranquilo. E quanto mais a gente tiver uma comunicação boa, quanto mais a gente tiver um lazer bom, quanto mais nós tivermos atividades adequadas, mais higiene mental nós vamos ter. Então, para você que é filho, ter um pouco aí de atenção, de paciência, programar, fazer atividades juntos, gente, isso renova qualquer pessoa. A gente está caminhando aí para momentos que vão ter feriados, vão ter momentos importantes, por que não pegar, levar para passear, conversar, interagir, isso nos renova e renova eles também. Então é importante a gente ter essa retomada de aproximações e reconstruir esses caminhos. Legal. Agora, quem não estava presente nas redes sociais, profissionalmente, ou precisou fazer isso, muita gente até descobriu na internet o ganha-pão, né? Então, a profissão. Mas você já está lá faz tempo. Você está nas redes sociais há muito tempo, eu também estou. E a gente sabe como as coisas funcionam. Quem chegou agora falou, mas recebi umas mensagens estranhas, alguém parece me agredindo. Eu não fiz nada para essa pessoa. E aí a pessoa pega aquilo para ela e fica muito abalada. São os famosos haters. Né? Eles estão ali para essas críticas mesmo. É quase que o trabalho deles. Muito tempo de sobra. Quem são essas pessoas? Não sabemos. Porque geralmente, se você não faz uma investigação, porque através da justiça é possível identificar essas pessoas, né? Mas se você entrar no perfil delas, nada tem escrito, são perfis falsos normalmente. A pessoa pode ficar estafada por esse movimento. Então, vou imaginar, alguém que atende as pessoas, pode ser um médico ou um profissional da saúde que se colocou ali nas redes sociais também, porque sim, quem não atendia online passou a atender, com a liberação que teve por conta da pandemia. Alguns demoraram um pouco mais, outros logo no comecinho já se colocaram lá. Isso pode gerar um estresse tão grande a ponto de gerar uma estafa mental? Nós não estamos preparados para nos sentirmos rejeitados. Quando nós nos sentimos assim, nós nos desgastamos muito. Quando você já tem uma rotina e que você entende que não é nada pessoal, você entende que na rede aparecem pessoas que são doentes, pessoas que são agressivas, pessoas que ganham dinheiro fazendo maldade e por aí vai. Nós encontramos de tudo nas redes sociais. Nós precisamos entender que o fato de alguém te rejeitar não significa que você desmereça a atenção. Ou seja, eu posso estar fazendo algo aqui muito bom para muita gente, mas tem muita gente que vai interpretar isso de uma outra forma e vai querer me agredir por isso. Tem pessoas que vão ter inveja e vão tentar me agredir porque tem inveja. Tem pessoas que vão me agredir porque tem problema mental. Tem pessoas que vão me agredir porque ganham dinheiro fazendo tumulto na rede social dos outros. Então,
é importante que a gente entenda que nós dividimos espaço hoje na vida com tudo isso. Antes, não era na rede social, era um vizinho que sempre atormentava a vida de alguém, ou era um amigo, um parente, um conhecido que atormentava a vida de alguém, porque sempre tem um, né? Eu não sei na família de vocês que estão em casa, mas muitas famílias que eu acompanho se queixam disso, que tem pessoas tóxicas na família. E você vem com uma notícia boa, a pessoa quer minar a notícia. Você vem contando uma coisa boa que aconteceu na sua vida, vem sempre alguém que quer te pôr para baixo. Então, esses eram os haters de antigamente. Hoje, nós temos nas redes sociais pessoas que se passam para isso, que passam o dia tentando buscar algum ponto negativo, para tentar acusar, para tentar rejeitar, para tentar diminuir, por aí vai. Então, de uma forma ou de outra, essa toxicidade, esse movimento tóxico faz muito mal. E, lógico, traz estafa emocional para aqueles que não estão acostumados com isso. Você não está acostumado a ser maltratado ou sofrer determinadas pressões. Uma coisa é certa, nós precisamos, Denise, aí tem um segredo para você. Nós precisamos saber qual é o nosso valor. Porque não adianta alguém vir aqui e dizer que a Denise é horrível, a Verusca é horrível, qualquer pessoa é horrível e que faz aquilo mal ou falando mal de qualquer forma. Se eu sei meu valor, se a Denise sabe o valor, o que você está dizendo ou é uma interpretação muito distorcida do que você está enxergando, ou tem uma maldade muito grande no meio disso tudo. Agora, eu sabendo o meu valor, eu não vou desgastar a minha mente com coisas que eu sei que não tem nada a ver comigo. Então, é importante para cada um aí que já passou por isso nas redes, não se permitir ter esse desgaste, não. Assim, como outro ponto que também acontece, pessoas que estão num relacionamento afetivo e não têm coragem de terminar o relacionamento afetivo adequadamente, porque tem cheio de pessoas assim, infelizmente, eu recebo pacientes que sofrem isso o tempo todo, pessoas que não têm coragem de chegar para a pessoa e dizer, olha, eu não te amo mais, eu não consigo. Aí o que que faz? Tenta fazer alguma coisa para o outro ser culpado, para dizer, tá vendo? Eu não quero mais você por causa de você. Então, que tal cada um ser homem e mulher suficiente de assumir o que está sentindo e dizer para o outro, olha, eu não quero mais porque eu não amo mais. E não é você o culpado ou ocupada disso. É porque eu não sinto mais isso. Porque o que tem de pessoas com estafa mental se sentindo culpadas porque fulano ou fulana terminou o relacionamento afetivo, mas eu errei, porque eu tossi, porque eu fiz tal coisa. E o problema a gente sabe que não está aí. Legal ser colocado isso. Então, vamos prestar atenção. Eu acho que está na hora das pessoas serem mais verdadeiras, Denise, e assumir mais as suas decisões e pontos de vista. A gente vai para o intervalo, no próximo bloco tem mais bate-papo. Até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre estafa mental. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Verusca Gendov. Ela é psicóloga. Aproveite a oportunidade para ligar para cá e fazer sua pergunta. No 0 operadora 11 3337 5886. Também nas minhas redes sociais é possível deixar sua pergunta lá e ela ser respondida ainda hoje. @Denise Luque no Instagram e facebook.com/Denise Luque. Doutora, vamos lá, falávamos sobre os ataques, às vezes, que as pessoas sofrem, né? Então, você está na internet, se você abre ali as mensagens para ler, mais de 90%, 95%, 99%, tem pessoas empáticas, né? Que te acolhem, ainda que, de repente, tenha sido uma coisa polêmica, a maioria das pessoas acolhe. Mas aquela mensagem, por que que às vezes gera uma confusão imensa? Então, se você colocar na balança, até mesmo os acontecimentos no nosso dia, né? Conta, você que está em casa, quantas coisas maravilhosas, só no dia de hoje. Quantas coisas maravilhosas aconteceram hoje e quantas que te tiraram do prumo? Pouquíssimas. Pouquíssimas. E por que que a gente dá tanta importância também para aquilo que nos estressa mais? Será que esse nosso, hoje o pessoal chama de mindset, né? Será que esse
botãozinho assim que a gente liga essa chavinha é que está nos colocando em situações muito perigosas para a nossa saúde mental também? Nós temos uma necessidade muito grande de aceitação. Muito grande. Todo mundo quer Nós ser aceito, né? queremos ser aceitos, amados, preferidos. Nós temos essa necessidade de uma forma geral. Um outro caso, a pessoa não faz essa questão, mas no geral, nós temos essa necessidade. E quando nós não alcançamos isso, claro que de diversas formas e graus, nós nos decepcionamos. E dependendo da decepção que você tem, você vai ter uma atitude buscando algo diferente. Agora, o que a gente precisa entender é que nós não vamos agradar a todos. Não são todos que vão nos amar, não são todos que vão nos aceitar, não são todas as pessoas que vão concordar com a gente. E hoje nós vivemos um momento de muita polarização, inclusive. É tudo muito extremo. Ou te amo ou te odeia. Está muito extremo. E as pessoas não estão administrando bem isso. Porque nós vivemos num momento extremo. Né? A pandemia em si tudo, né? fez com que tudo piorasse nesse sentido. Então a gente precisa aprender a ter uma administração emocional, aprender a ter inteligência emocional suficiente para tentar dentro de você, fazer as suas escolhas e não se abalar nem pela esquerda, nem pela direita de ninguém. O que você busca para você? Está dentro do que você pensa? Se o outro se agradou ou não se agradou, ele tem direito de pensar o que ele quiser. É concordado com o que você pensa? Não. Então, ok, você pensa o que você tiver de pensar, o outro pensa o que também tiver de pensar. Né? A gente tem que entender que as pessoas, elas são livres, a nossa Constituição, inclusive, permite que nós tenhamos liberdade de consciência e pensamento e liberdade de todas as decisões possíveis, nós temos isso. Então, entendendo isso, eu não posso fazer e buscar que o outro pense como eu penso. Eu vou pensar como eu devo pensar, e se as pessoas gostarem, ok, vamos criar o nosso nicho que pensam igual, e eu não preciso também não gostar dos que não pensam igual. Eu posso amar todo mundo, mas não concordar com todo mundo. Tá tão extremo que tem algumas conversas que a gente nem pode ter, né? Sim. Com determinadas pessoas. Exato. Que estão tão assim, à flor da pele, que a pessoa se exalta. E ela ali, para ter uma briga, é fácil. A internet deu muita voz para as pessoas, Denise, e nem todo mundo sabe o que fazer com isso. E por não saber, exagera. Exagera. Tem pessoas que, dependendo do que você falar, interpreta outra coisa e já vem com agressividade. Então, sabendo que você pensa de uma forma, busque pessoas que pensem ou aprenda a lidar com aquele que pensa diferente, amando essa pessoa. Vamos amar as pessoas, mas eu não preciso concordar com elas. Eu posso amar a pessoa, lidar com a pessoa, conviver com a pessoa e posso não concordar com ela. Eu tenho esse direito. Existe essa dificuldade. E eu não preciso Isso. atritar com essa pessoa. Sabe, olha, pode parar, não vou entrar num atrito com você. Eu gosto de você, não concordo com você, mas eu gosto de você. Então nem adianta vir com atrito, porque aqui não vai funcionar. Eu acho que é bem por aí. Ah, mas Verusca, às vezes a pessoa entra na minha rede e faz uma crítica, coloca alguma coisa não concordando com a minha fala, com a minha frase. Você só tem duas alternativas. Fingir que não viu ali, ou você deleta. Simples assim. E suavidade para viver. Aí, se a pessoa deleta, a pessoa vai lá que escreveu e fala, mas você deletou, você não aceita. Aí a rede social é de cada um, e cada um que tem a senha, login e senha, delibera sobre aquilo que vai ficar público também. Se a pessoa vier reclamar, você diz assim, olha, eu deletei porque eu te amo tanto, que eu prefiro deletar o que você disse para continuar te amando tanto. Me ajuda, assim. né? Me ajuda. Me ajuda, vai continuar te amando. E leva na brincadeira e mata a história. A gente tem que tentar apaziguar mais. Porque senão a gente chega numa estafa mental facinho sobre Exatamente. assuntos que a gente não consegue mudar nesse momento. Exatamente. Né? Sobre coisas que a gente não tem o que fazer, é só discussão, em cima de discussão, em cima de discussão, e não vai levar a lugar nenhum. Quando uma pessoa cisma que gosta de uma determinada coisa, por mais que aquilo esteja completamente de ponta cabeça e errado, Não adianta. ela gosta daquilo. Então não adianta a gente tentar tritar, porque a pessoa ela entra num processo de cegueira. E tem um evento que a psicologia chama de manada, que é o tal do efeito manada.
às vezes, uma situação ela cria um efeito de multidão. E as pessoas não refletem sobre isso. Elas vão sendo manipuladas numa velocidade assustadora. Para qualquer tema, não estou falando de nenhum tema específico. Então, cuidado. Ou você reflete para não ser envolvido no efeito manada, independente da temática, ou você vai virar uma pessoa facilmente manipulada por um efeito manada. Qual você escolhe? Uma coisa é certa, a estafa emocional acontece muito mais no efeito manada do que fora dela. Porque quem está fora dela tem consciência de reflexão. E você domina melhor a sua condição emocional quando você tem reflexão sobre os fatos. Quando você simplesmente é envolvido por manipulação, você cria revolta, irritação para defender determinadas temáticas. E isso só cria mais movimento negativo sobre a pessoa por falta de ter uma reflexão sobre o tema. Aí quem está assistindo a gente falou assim, mas então é o meu caso. Eu, numa discussão, não consigo não falar a última palavra, eu não consigo que não concordem comigo, eu tenho que deixar lá a última mensagem, então seja... pessoalmente, né, ou na mensagem, porque eu já li várias discussões nas redes sociais, a pessoa sempre tem um que quer dar a última palavra e que não vai, a última mensagem é sempre dele ou dela, né? Alguém vai se envolvendo, a pessoa está percebendo, mas eu também não durmo bem, mas eu também acho que não estou prestando atenção nesses movimentos aí de escape que eu posso fazer, cuidar melhor dos idosos da minha família, agora que a gente já, né, tem a possibilidade, já sabe mais sobre a doença também, sabe como se proteger mais. Por onde eu começo então, doutora? Enquanto você começa a responder nessa perguntinha, eu vou me preparar para dar um recado. É importante a gente pensar realmente o que a gente busca nessa vida, qual é a minha meta, o meu objetivo, porque senão eu vou sempre desviar do foco e nesse movimento eu vou ter um gasto de energia mental, eu vou ter um desgaste gigante, porque eu estou sempre pensando naquilo que eu não preciso necessariamente pensar, eu tenho que pensar em mim, na minha qualidade de vida mental. Então, por onde eu começo? O que eu quero para mim? Quais são os meus objetivos de vida? O que eu busco para minha família? O que vale a pena eu entrar numa conversa, numa comunicação, numa dialética do que eu preciso ali, do que não vale a pena? Eu quero dar a última palavra, mesmo perdendo qualidade de vida, qualidade de saúde mental? O que eu quero realmente para mim? A grande questão é que você tem que decidir o que você quer. E uma coisa eu vou dizer para você, a melhor opção de resposta é: eu quero ser feliz. Se eu quiser ser feliz, as outras coisas precisam ter menos peso do que a felicidade que eu quero ter para mim. Vou voltar a conversar com a doutora Verusca Gendov. Doutora, esse movimento, né, de falar mais de saúde mental. Bom, você sabe que a gente aqui no Consulta ao Doutor fala sempre, a gente fala muito sobre saúde mental. Mas ganhou mais espaço com o advento aí da pandemia também, reduziu bastante o preconceito na busca pelos profissionais. Queria entender um pouquinho. Eu sei que tem grupos de psicólogos que até atendem gratuitamente, tem pessoas que atendem, profissionais que atendem a custo baixo, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre essas alternativas, essas opções, para que todo mundo se sentisse encorajado a buscar. Se você se identificou com o nosso bate-papo, acha que está estafado mentalmente, por que não começar essa mudança hoje, né, doutora? Com certeza, Denise. Eu acredito que tudo isso fez a gente pensar que nós temos uma questão emocional a ser cuidada, tratada. Nós tivemos que ter, no momento mais difícil da nossa vida, a percepção da importância dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas ações e do quanto nós precisamos desenvolver inteligência emocional, aprender a coordenar tantos sentimentos que nós sentimos. E no meio dessa pandemia toda, a questão virtual veio à tona e as pessoas perceberam que poderiam buscar ajuda virtualmente, que elas não precisariam correr riscos indo para um local presencial. E com isso ela passou a ter acesso em todo o lugar, de onde ela estivesse. Tanto que hoje eu tenho pessoas, brasileiros em outros países que a gente acompanha virtualmente. Nós temos em qualquer região do país pessoas que buscam auxílio. E elas começaram a entender que enquanto as nossas emoções não apresentam uma qualidade de vida, o resto do nosso corpo também sofre com isso.
as nossas reações, os nossos pensamentos interferem na nossa saúde. Muita gente apresentou doenças, síndrome do pânico, depressão, aumentou muito. Pessoas até que tiveram pensamento suicida nesse período, tamanho desgaste emocional que tiveram. Imagina que uma pessoa tem um desgaste emocional desse tamanho, dessa dimensão. Então, entender que tem um especialista que cuida desses sentimentos, que cuida desses pensamentos, que trata essas emoções, ensina estratégias, aprende a trocar uma informação de crescimento com essa pessoa, ensinando um monte de situações para essa pessoa, para ela aprender a lidar com as próprias emoções. Primeiro reconhecendo-as e depois aprendendo a interagir com essas emoções. Essas pessoas aprenderam a lidar com toda essa situação. Quem buscou ajuda nesse momento evitou o efeito que nós chamamos de quarta onda, que é a sequela de tudo isso emocionalmente. Então, se a gente pode priorizar nossa condição mental, eu acredito que um profissional de saúde mental, um psicólogo, um especialista, um médico, psiquiatra, porque dependendo do desgaste da estafa, tem que repor com medicamento. E dependendo da situação, um psicólogo vai saber cuidar, identificar e tratar na medida certa. Cada desgaste tem uma condução diferente, tem uma estratégia diferente, cada caso é único, nós somos únicos e precisa de um especialista para tentar trabalhar essas questões, Denise. Legal, você falou desse efeito quarta onda que vocês têm chamado, e para quem ainda não buscou, está sofrendo e ainda não buscou essa ajuda, a gente ainda vai ver esses efeitos acontecerem, né? Sim. Então, eu fico imaginando aqui, quando não houver risco algum, né, por conta da pandemia, então quando a pandemia, o decreto terminar, né, de pandemia, a gente ainda vai ver pessoas que não vão ter condição emocional para ir ao mercado, para estar em locais que tem mais pessoas juntas, né? Porque aqui eu fico imaginando quantos finais de ano eu já fui em mercados que estavam lotados. Então, uma situação que hoje não dá nem para a gente pensar por causa do risco, né? Por conta do vírus e da pandemia, mas situações que a gente já viveu e que sempre foi tão tranquilo, shows, né? Eventos que estão voltando, mas quem não se sente incomodado com essa questão é que vai, né? Eventos teste, enfim. Quem está mais tranquilo vai, mas essa coisa para quem é mais preocupado, para quem tomou mais cuidado, isso a gente ainda vai ver. Então, não sei se a gente vai ter, de repente, mais fobia social, outras situações, até toque com limpeza. Nós já estamos recebendo, Denise, um volume grande de pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, por conta desse pânico, lógico, natural que passamos, perdeu a medida e se tornou doente o desgaste, né? Então, as pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, depressão, muita gente com depressão por sequela do isolamento, aumentou demais. Nós temos muitos casos de síndrome do pânico, teve um salto assim gigantesco por conta dos desgastes também. Nós tivemos um maior surto de ansiedade, acho que da história do nosso país. Nunca recebemos tantos pedidos de ajuda com surtos de ansiedade agudos. Pessoas que vivenciaram assim, desgastes em ambientes de trabalho com sua chefia. Imagina a cobrança de uma chefia em cima desses funcionários. Então, processos agudos, assim, emocionais de fobia social. Então, nós já temos um quadro já muito negativo de início de sequela de quarta onda. Nós sabemos que isso é o princípio ainda. Na hora que acabar o decreto é que a gente vai conseguir medir exatamente quantos realmente voltaram a ter uma vida social, uma vida externa, não só interna. Tem poucos dias atrás que uma mulher estava me pedindo ajuda porque ela já estava trancada em casa há quase 2 anos sem ver a rua e o marido disse que não vai deixá-la sair porque ele não quer pegar essa doença e ela também não vai pegar. E os filhos estão desesperados, quase 2 anos sem ter acesso aos pais. Então, nisso a gente já percebe o desespero, a síndrome do pânico nessa mulher, um toque, um transtorno obsessivo compulsivo neste homem, que não soube administrar, não soube dosar essa medida. Porque enquanto está no decreto da pandemia, você ainda fica cauteloso, né? Então, bom, também você não vai
forçar uma saída, porque de repente, realmente a pessoa contamina, Sim. e aí vai dizer que foi justamente por isso, né? Sim. Mas quando tudo isso terminar e a gente espera viver um normal antigo, porque o novo normal não estou satisfeita com ele, eu prefiro o normal, o antigo normal. Claro. Aí isso vai ficar bem claro, né? Aquilo que Sim. se tornou patológico e aquilo que só fazia sentido no meio da pandemia, né, doutora? Nós já conseguimos visualizar alguns casos, mas na hora que o decreto realmente for encerrado, Aí é que a gente vai ser uma visibilidade muito mais ampla para a gente perceber o grau de estrago mental que tudo isso realmente causou. Mas é possível a gente mudar esse mapa. Programas como esse nos proporcionam um momento de reflexão importante. Perfeito. Que podem ser definitivos na nossa qualidade de vida. Com certeza. Podem ser importantíssimos para o que você vai pensar para o seu futuro. E muita gente hoje, se assistir o programa e conseguir parar para pensar o que quer realmente para a sua vida, pode ter uma mudança totalmente diferente Vai de fazer, vida, com certeza. com qualidade e quem sabe até um testemunho lá na frente um Com dia. certeza. Denise, obrigada pela oportunidade de salvar a minha vida numa rotina tão complexa como a gente vivenciou. Então, que as pessoas em casa possam perceber que nada é mais importante que a saúde mental e física delas e o quanto elas são importantes para elas e para aquelas pessoas que as amam. Então, não abra mão daquilo que você é. Eu creio que é importante que a gente saiba valorizar esse nosso valor, sabe? Adorei te receber aqui, mas você sabe, né? O tempo passa voando, a gente nem vê. Então eu vou deixar os contatos da doutora. 11, é um telefone que é o WhatsApp. 11 98249 0073. 11 98249 0073 e no YouTube, facinho de encontrar o canal da doutora, é só escrever Doutora Verusca. Doutora, obrigada por ter vindo, excelente fim de tarde, sempre amo aprender com você. Eu que agradeço, um abraço muito especial para você, um abraço especial para quem está em casa e vamos viver o nosso melhor, Com né? certeza. A nossa melhor versão, isso é o que importa. Obrigada, viu, doutora? Uma bela reflexão no dia de hoje, para começar bem a semana. Obrigada a você que nos acompanhou, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.